Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que Deus possa nos proporcionar momentos de enlevo, de estudo, sobretudo de esclarecimento espiritual. Nós vamos estudar hoje o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 7 que fala a paciência, que fala da paciência. O título é A Paciência, uma mensagem ditada por um espírito amigo em Avres em 1862. Eu achei essa página bem interessante, esse estudo bem interessante, pela sua clareza, pela sua simplicidade e por ir direto aos pontos em que precisamos entender a respeito da paciência. No enfoque talvez muito pouco explorado nos arraiais espíritas ou nas exposições que eu tenho visto até agora, que fala sobre a dor sobre o novo prisma, sobre o novo olhar. Quando nós examinamos a dor, o infortúnio ou desconforto com alguma coisa, julgamos que estamos pagando por algum problema, por algum débito contraído em outras existências, ou nessa existência mesmo, ou que talvez seja um castigo de Deus, ou uma insatisfação de Deus para com o nosso procedimento, e talvez através dessa prova ou dessa expiação ele venha manifestar a sua insatisfação e o seu descontentamento. Na verdade, quando o Espírito Amigo se começa a sua dissertação, ele diz o seguinte: a dor é uma bênção. Então vejam que ele muda o enfoque, todo o enfoque que a gente está acostumado a observar normalmente. Quando nós atrelamos a dor a uma insatisfação de Deus ou um descontentamento dele para conosco, ou mesmo como pagamento de um débito contraído, ele vem dizer para nós que a dor é uma bênção. E ele explica o porquê. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então ainda diz mais o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, ou seja, aqueles que Deus escolhe para alguma missão a ser desempenhada. Então ele marca esses eleitos com a dor. Não vos aflijais, pois quando sofredes. Então mais um conselho que ele dá: quando a dor vier nos visitar, a gente deve entender que a dor não é uma revolta de Deus, não é uma insatisfação de Deus, nem sempre é um pagamento de um débito contraído, mas pode ser alguma coisa que esteja nos testando para nos promover. Deus está olhando para nós com um olhar diferente, nos testando para nos promover, nos colocar numa situação melhor. Conforme ele diz aqui, usa a palavra eleitos. Antes, então ele repete: não vos aflijais, pois quando sofredes, antes bendizei de Deus onipotente, ou seja, aquele que tem o maior poder, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então vê o que ele está dizendo: que pela dor nós podemos alcançar a glória do céu, ou seja, a felicidade de espíritos bem resolvidos, espíritos eleitos e acumulados com a consciência tranquila. Sede pacientes, ele dá um conselho. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, o enviado de Deus. Então, quando a gente fala em caridade, a gente fala em caridade para com o próximo, que é dos focos que a gente deve explorar na caridade. Mas também eu gostaria de enfatizar nesse momento a caridade para conosco mesmo. Muitas das vezes nós falamos amor ao próximo, caridade para com o próximo, compreensão para com o próximo, tolerância para com o próximo. Tudo isso é muito legal e deve ser exercido. Mas isso não nos deve desviar os olhos de que devemos ter o mesmo compromisso para conosco mesmo. Paciência com as nossas faltas, com a nossa indisciplina ainda. Estou dizendo paciência e não conformação. Não achar que eu sou assim, vou continuar assim, independente de tudo. Não, a paciência é dizer que eu ainda não consigo ser diferente, mas estou lutando para sê-lo. Ou seja, estou lutando para me transformar. Mas enquanto não me transformo,
É preciso que eu tenha paciência, é preciso que eu tenha a caridade de reconhecer que eu não sou aquele que eu penso que sou. Ou seja, muitos de nós nos colocam num pedestal como se fôssemos alguém assim muito importante, cheio de virtude, nada tendo que aprender ou superar. Não, nós ainda vamos chegar nesse ponto de saber que chegamos a um patamar em que temos muito pouco a resolver ainda, que a maioria dos nossos problemas estão resolvidos. Mas esse ainda não é o nosso caso. Então, como ainda não é o nosso caso, nós devemos aprender a lidar com as nossas problemáticas, com as nossas deficiências, com as nossas limitações, que ainda são muitas. Nós não conseguimos ainda exercer a disciplina que poderíamos exercer. Não conseguimos ainda a compreensão total da nossa existência. Muitas das vezes nos questionamos, meu Deus, será que eu vim a esse mundo somente para sofrer? Não, não é o mundo, não viemos ao mundo para sofrer, mas para sermos testados, para sermos, de alguma forma, testados na nossa paciência, no nosso procedimento, na nossa perseverança em seguir o caminho do bem. Enquanto todos dizem, por que você é assim? Se ninguém faz isso, todo mundo faz diferente. Isso é um teste para que nós, então, prossigamos consoante o nosso dever cristão, a nossa consciência cristã, né? E por isso nós haveremos sofrer em alguns momentos, né? Porque vamos ser discriminados, vamos ser incompreendidos, mas falar em compreensão no nosso estágio evolutivo é até uma brincadeira falar nisso, já que o Cristo, perfeito por excelência, porque se fez perfeito, chegou a esse ponto através do seu sacrifício, da sua luta. Ele que era a perfeição, o modelo mais perfeito que nós recebemos para servir-nos de guia e modelo, porque então nós iremos reclamar das coisas que nos afligem? Devemos sim, é lógico que ninguém vai ficar satisfeito, ninguém gosta de sofrer, mas não devemos ver isso como uma revolta de Deus ou como se estivesse tudo perdido. Então ele continua dizendo, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Ou seja, aquele dinheiro que a gente dá aos pobres, embora louvável, é a caridade mais fácil que tem que fazer. A mais meritória que é a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Ou seja, aquelas pessoas difíceis que parecem que vêm ao mundo só como uma pedra de tropeço para nós, não é verdade. São instrumentos que Deus utiliza para nos testar e para nos pôr à prova a paciência. Tem uma parte bastante interessante, toda a mensagem é muito interessante, eu recomendo a leitura, é curta e bem instrutiva. É o capítulo 7, a paciência, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz aqui, a vida é bem difícil, bem o sei. Compõe-se mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinete. Então ele diz que a vida é feita de mil nadas, em que a gente transforma em sofrimento, como se fossem mil picadas de alfinete. Não, uma só não representa nada, mas 1000 picadas vai causar uma dor maior. Mas que na verdade são apenas picadas, são coisas pequeninas que a gente consegue superar, né? E ele diz aqui, se formos somarmos as coisas que nos trazem algum desconforto, alguma aflição, com as bênçãos que recebemos, as bênçãos são em maior número do que aquelas coisas que nos fazem sofrer de alguma forma. É que nós temos a péssima mania ainda de ver apenas o lado ruim ou o lado incômodo das coisas. Por que eu falei incômodo? Porque nem sempre o que parece ruim o é. O sofrimento é ruim? É. Mas na verdade ele é alguma coisa que vai se transformar em alguma coisa boa, se bem suportado, se bem como se diz assim, bem tirado lições daquele sofrimento que nos chega. Por isso, não é à toa que Kardec coloca no Evangelho o bem e o mal sofrer. O sofrimento é uma prova. Quem aproveita dele para se instruir, para se melhorar, tira um bom proveito. Aquele que encara o sofrimento com revolta, com inconformação, esse faz um mau proveito.
Então ele termina dizendo: coragem, amigo, tente no Cristo o vosso modelo, mais sobre ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. É isso que nós temos que guardar uma lição para nós. O sofrimento era para nos fortalecer para o futuro, nos justificar o nosso passado e para nos fortalecer para o futuro, através do aprendizado, através da experiência bem vivida e bem exemplificada e bem suportada, é que nós vamos nos habilitar para um futuro mais venturoso e mais proveitoso para as nossas existências que ainda estão por vir. Muita paz a todos, muito obrigado.